dia, tudo bem com vocês? Espero que sim, e espero que nós estamos chegando no final do nosso curso. Depois desta aula só temos mais uma, então vamos falar hoje sobre morte celular. Bom, todo mundo sabe o que significa a palavra morte, né? Deixar de existir. Morte celular é exatamente isso, quando a célula deixa de existir. Como na vida existem vários tipos de mortes, na célula também tem vários tipos de mortes. Você sabia disso? Então, nós vamos falar sobre elas hoje. Primeiro, o que seria o processo de morte celular? Quando que ele acontece? A morte celular ela vai acontecer em duas situações diferentes. Em situações tipicamente patológicas, como assim? Quando uma célula está doente, ela vai morrer. Quando uma célula é infectada, ela possivelmente vai morrer. Uma situação tipicamente patológica. Mas também pode acontecer em situações fisiológicas, situações normais. Quando a célula está normal, mas de repente ela vai morrer. Isso também acontece. E aí são os processos que levam nomes diferentes. Então, para a célula, a morte celular pode ser, como a gente fala, programada ou não programada. Uma morte celular programada, nós damos o nome de apoptose. Olha aqui na foto, apoptose. Uma morte celular não programada, nós chamamos de necrose. Então, quando os estímulos patológicos são fraquíssimos, são bem brandos, ou até estímulos fisiológicos, nós temos morte programada. Agora, se os estímulos patológicos são extremamente severos, tipo, destrói a célula, nós temos uma morte não programada, uma necrose. Então, se a gente for parar para pensar na apoptose, é o seguinte, a apoptose, ela tem um papel oposto da mitose, no controle de proliferação celular. Enquanto a mitose, ela faz a célula aumentar em números, a apoptose faz a célula diminuir em números. E ela controla, possivelmente, esse processo de proliferação. Então, a apoptose é um mecanismo biológico. Ela vai atuar em respostas fisiológicas do próprio organismo, tá? Então, permitindo remoção de células ou tecidos que estão alterados. Então, assim, quando o organismo percebe que aquela célula ali apresentou alguma coisinha diferente, já entra a apoptose essa célula, exatamente para não desencadear um problema muito mais sério, por exemplo, como câncer, que nós vamos falar na próxima aula. Ou também como na manutenção de estruturas e órgãos. Por exemplo, durante o processo de embriogênese que a gente vai falar, acontece muita apoptose para dar o formato correto do órgão, para dar as características corretas do órgão. Então, são mecanismos fisiológicos. Então, esse quadro aqui, eu costumo dizer que ele é maravilhoso para a gente estudar a morte celular. E é isso que eu quero que vocês lembrem dessa aula de hoje, tá? Nós chamamos de estímulos. Se o estímulo for fisiológico do próprio organismo, vai desencadear a apoptose. Se o estímulo for patológico, quer dizer, um problema, mas um probleminha pequenininho também desencadeia a apoptose. Agora, se o estímulo for patológico e for um problemão, vai desencadear necrose, morte celular não programada. É como se fosse assim, ó, eu aperto meu dedo. Pô, senti a dor, apertei meu dedo. Mas não é uma coisa de outro mundo, não vou perder o braço porque eu apertei meu dedo. Então, isso aqui é o que eu caracterizo como apoptose. Agora, se cai um armário sobre o meu braço com uma força muito grande que já rompe todos os meus ligamentos, possivelmente eu vou perder meu braço. Isso é um estímulo muito horrível. Então, isso é o que eu caracterizo como necrose. O exemplo não foi lá muito bom, né? Mas dá para vocês entenderem a diferença em que as duas coisas são lesões. Não é normal acontecer nem eu apertar meu dedo e nem cair um armário sobre mim. Mas a diferença é o tamanho da lesão. E o tamanho da lesão também desencadeia uma resposta celular. Então, como eu disse, a necrose já é uma forma acidental. E ela não é controlada. Ela desencadeia a morte celular desenfreada. E por causa disso, gera falhas em respostas adaptativas fisiológicas, tanto genéticas quanto metabólicas. O que acontece? Perde-se o controle. Por isso que no hospital, por exemplo, quando a pessoa vai entrar assim e um órgão ou tipo o pé tá necrosando, o que eles falam? Vamos amputar, vamos amputar. Por quê? Por que tem que amputar?
Porque é uma resposta não controlada. A célula entra num processo de destruição tão rápido que ela começa a contaminar as células vizinhas e o negócio vai se espalhando, porque não é controlado. A apoptose é controlada. Aquela célula tem que morrer, só ela vai morrer. As do lado vão continuar vivas e muito bem, obrigadas. Na necrose, não. Se essa aqui, por um estímulo patológico horrível, ela morreu, explodiu, ela libera todos os constituintes dela para fora e ela acaba infectando as outras e destrói todas. É um efeito dominó. Essa é a diferença. É isso que eu quero que vocês lembrem. Então, por exemplo, a apoptose é um processo fisiológico, é um processo fisiológico e também pode ser em resposta a um estímulo patológico, mas sempre pequenininho. Já a necrose é em resposta a um estímulo patológico sério, tá? E não é controlada. Então, a apoptose, a morte celular acontece por uma cascata de eventos, exatamente controladamente. Na necrose, não. Não são eventos sincronizados e acontecem fora de ordem. Há a liberação do constituinte citoplasmático para o meio extracelular e acaba causando uma desregulação na homeostase das células e por isso acaba destruindo várias células. Essa é a diferença. Quais são os tipos de morte celular também que a gente pode ter? Por exemplo, não muito morte celular, mas a gente tem também a autofagia. O que é a autofagia? A morte celular autofágica, olha que loucura, gente. Lembra lá que a gente estudou a autofagia na hora de estudar fagocitose, né? Os autofagossomos, quando a célula digere uma organela envelhecida? Beleza. Aqui a gente está falando o seguinte, quando a morte celular, tá? É uma forma ativa também e regulada, só que de lenta degradação. Não é uma cascata de eventos rápido que aquela célula vai morrer. É uma lenta degradação. E isso acontece com as organelas, por isso que a gente fala de autofagia. Quando a célula em si não vai se destruir, mas quando várias organelas dela estão ruins. E aí essas organelas, lembra que elas vão apresentar uns sinais, e essas organelas então vão ser destruídas pelos lisossomos, formando antes o autofagossomo, lembra disso? O autofagossomo, e aí lá dentro vai ter os lisossomos, vai desembocar as enzimas e vai destruir ou vai reciclar essas organelas. A autofagia é um tipo de morte celular, mas não é uma apoptose e também não é uma necrose, tá? Porque não é a célula que está morrendo especificamente, são organelas dentro da própria célula. Um outro tipo de morte celular que existe é a cornificação, também chamada de queratinização, e vocês vão estudar isso lá na aula de histologia. Por quê? Sabe as células da pele, as últimas células? Você já sabe, elas não são células mortas? A gente já não fala isso porque elas descamam? O que é essas células mortas? São aquelas células queratinizadas. Por que as células queratinizadas são células mortas? Porque elas não têm núcleo, elas não têm nenhuma organela, elas acumulam queratina, que é um citoesqueleto, que a gente já falou, lembra? Filamentos intermediários. Então, como que isso funcionou? Funcionou que a célula, durante o processo, aqui ó, as células basais, elas começam a se diferenciar. E elas começam a perder as organelas, até perder o núcleo e produzir cada vez mais queratina. Então, no final, elas só têm filamentos intermediários, porque elas são importantes para a proteção. Então, a cornificação também é um processo de morte celular, mas é um processo de morte celular diferente, que não é nem uma apoptose, nem uma necrose. A gente também já vai falar de mitose catastrófica. O que é uma mitose catastrófica? É quando chega lá na intérfase, na fase de G2, viu que as coisas não deram muito certo, mas não dá tempo para voltar atrás e já passou para a fase de divisão celular. Só que as células, as coisas já não deram muito certo e já passou para a divisão celular. Então, vai acontecer uma mitose catastrófica. No final, essas células vão morrer, vão se fragmentar, porque elas não podem viver porque está tudo errado lá dentro. Isso também acontece. Então, olha, além de apoptose e necrose, a gente ainda falou de autofagia, a gente falou agora de cornificação e agora da mitose catastrófica. Mas o nosso foco da aula é a comparação entre entre apoptose e necrose. Então vamos passar na apoptose. É uma morte celular programada. Eventos fisiológicos desencadeiam a apoptose. Lá na embriogênese, como eu falei, ó, os exemplos aqui na aula, a gente vai ter os processos de metamorfose, a gente vai ter o sapo é o melhor exemplo, né? Que o girino perde a cauda. A gente vai ter, por exemplo, a abertura do tubo intestinal, do tubo digestório nos humanos, nos animais, em modelo geral. Acontece por apoptose, para abrir a luz. Então, tudo isso é fisiológico, é muito importante. Tanto que a gente fala que existe um relógio genético.
que é um relógio programado, um programa genético para essas respostas acontecerem. E se não acontecer nesse momento, também desencadeia malformações. A apoptose, como eu disse, ela é uma sequência de eventos ordenadas. Então, ela acontece em cascatas. Existe uma cascata de eventos. E como existe uma cascata de eventos, isso para mim é a parte mais inteligente da apoptose. Significa o seguinte: a célula tá ali num problema, surgiu um problema na célula e ela vai ser avisada que ela tem que morrer. Então, vai se desencadear uma resposta. Então, eu chego e eu aviso a célula, tá? Que ela tem que morrer. Então, eu aviso a primeira proteína. Essa primeira proteína vai avisar uma segunda, que vai avisar uma terceira, que vai avisar uma quarta, que vai avisar uma quinta, até o processo finalizar. E sabe qual é essa parte mais interessante? Existem dois grupos gigantes de proteínas. É como se fosse assim, ó. O primeiro grupo de proteínas são as proteínas que estão avisando toda a célula que ela tem que morrer. São as proteínas iniciadoras. A gente também chama de caspases, porque as caspases são as proteínas específicas envolvidas no processo de morte celular, tá? A gente avisa as caspases, que a gente chama de iniciadoras, porque elas vão iniciar o processo. Essas caspases, então, elas vão começar a avisar a célula que ela tem que morrer. Então, ela vai ativar outras caspases para o processo. Quando as caspases iniciadoras ativam as caspases executoras, a célula, pronto, vai morrer, tá? Então, significa que quando eu ativar uma caspase iniciadora, ainda dá tempo de reverter, se a célula perceber que não precisa morrer mais. Mas se eu ativar uma caspase executora, pronto, a célula não tem como reverter o processo e ela vai morrer mesmo. Das caspases iniciadoras, eu tenho duas, 8 e 9, que a gente tem que saber. Das caspases executoras, eu tenho a 3, a 6 e a 7. Quando avisa a 3, galera, já era. Avisou a 3, não tem volta, a célula vai morrer. Essa é a dica para vocês. Então, eu tenho caspases iniciador. Então, vamos pensar assim. Professora, o que você está falando aí de morte celular? Vamos pensar. A célula, quando entra no processo de apoptose, né, processo apoptótico, significa que eu vou ativar uma sequência, uma cadeia de caspases. As primeiras que eu aviso são as iniciadoras, que pode ser a 8 ou a 9. Elas são iniciadoras, então elas podem iniciar o processo ou parar o processo. Mas se a iniciadora for e ativar uma executora, que é a 3, a 6 e a 7, aí o processo não pode ser parado mais. Mas quem é aquela que o processo não volta para trás? A 3. Ativou a 3, já era. Mas claro que não existem. Como que eu vou ativar essas caspases? Como é que eu vou avisar essas caspases de que elas têm que ser ativadas? Existem proteínas que fazem esses sinais, né? Existem os sinalizadores para células. São proteínas de uma grande família, que é a família da BCL2. A família BCL, tá? A família BCL2, a grande família BCL. Só que existem dentro dessa grande família pessoas boas e pessoas ruins, como numa família normal, beleza? Então, dentro dessa grande família existem as proteínas, existem as proteínas que vão induzir a morte celular, são as ruins, tá? São as ruins. Não que elas são ruins, as proteínas, mas, tipo, elas têm a índole má, porque elas querem induzir a morte de alguém, então elas vão induzir a morte celular dentro da família BCL2. Quem são elas? A BAX, a BID, a BAD, tem outras, tá? Mas essas três você tem que lembrar, BAX, BID, BAD. Já do outro lado, tem as proteínas da grande família BCL2, que são boazinhas, que querem que a célula sobreviva e vão tentar ao máximo fazer a célula sobreviver, que é a BCL2, propriamente dita, e a BCLXZ. O que acontece? Dentro da célula vai ter essas proteínas, sempre, todas elas. Às vezes os níveis de uma vai aumentar e dos níveis de outra vai cair. Se eu olhar para a célula e eu ver que os níveis de BCL2 aumentaram, significa que a célula está sobrevivendo. Se eu de repente olhar que os níveis da BCL2 caíram e os níveis de BAX aumentaram muito, o que está acontecendo? Vai induzir a apoptose, essa célula vai morrer. Então isso é uma técnica para a gente saber se a célula vai entrar em processo apoptótico ou não. E essas proteínas que induzem a ativação das caspases. Pronto, as caspases foram ativadas. Como é que funciona, Sibeli? Essa sequência de eventos é sempre a mesma coisa? Na verdade, não. Como são várias caspases, a gente pode ter também várias sequências de eventos. A gente tem as duas vias que a gente fala, que existe a via intrínseca ou via clássica e a via extrínseca ou não clássica. E aí vocês vão voltar lá na aula de mitocôndria, que eu falei que a mitocôndria participa da via clássica. Porque ela participa desta via que está no slide agora. É a via intrínseca, dependente de fatores mitocondriais. Como assim? Lá na parede da mitocôndria, na membrana da mitocôndria não tem citocromos? Fica a dica. Então, o que vai acontecer?
a célula, né? As proteínas da família BCL2 que induzem morte, que é a BAX, a BAD, a BID, o que vai acontecer? Elas vão aumentar em grande quantidade na célula. Então, elas vão ser mobilizadas e ativadas. Muita concentração dessas proteínas na célula vai começar a desencadear o processo de morte celular. Por quê? Porque daí elas vão lá para a mitocôndria e elas vão abrir poros na mitocôndria. Quando elas abrem poros na mitocôndria, sabe o que acontece? As mitocôndrias liberam fatores pró-apoptóticos para o espaço intermitocondrial e para o citoplasma. E entre eles também libera citocromos. Então saem fatores pró-apoptóticos para induzir a morte celular e saem citocromos da membrana da mitocôndria para o citoplasma. Esses fatores pró-apoptóticos e o citocromo que caem no citoplasma, eles vão ser fatores de indução de apoptose, porque é eles que vão se ligar à caspase 9. Nesse momento, a caspase 9 estava quietinha na célula, inativa. Como ela estava inativa, vamos lembrar que quando uma célula está inativa, quando uma proteína está inativa na célula, a gente chama de pró, porque ela não está ativa. Então, como era uma caspase, então a gente vai falar de pró-caspase. Então, neste momento na célula, eu tenho a pró-caspase 9, que estava lá, quietinha, no citoplasma. Quando cai uma enxurrada de citocromos e de fatores apoptóticos no citoplasma vindo da mitocôndria, eles foram e se ligaram na procaspase 9, ativando a procaspase 9, transformando ela na caspase 9, que ela é uma iniciadora, lembra disso? O que ela vai e faz? Ela vai e ativa a procaspase 3. E a procaspase 3 se torna ativa, se torna caspase 3. A caspase 3 ativa, desencadeia o processo apoptótico de morte celular irreversível. Esta é a via clássica, intrínseca, que aqui é o exemplo. Então, a BCL vem, abre poros na membrana da mitocôndria e libera os citocromos que caem no citoplasma. Eles ativam a caspase 9, que ativa a caspase 3, que a célula morre. Mas e a via extrínseca, Sibeli? Quem é da via extrínseca? Ué, eu não falei da caspase 9 lá? Então faltou a 8, lembra que são as duas iniciadoras? Na via extrínseca, existem outros fatores que não são mitocondriais. Então, na via extrínseca, a apoptose ela vai ser ativada por receptores de morte celular na membrana da célula. Por exemplo, eu tenho receptor FAS na membrana da célula, eu tenho receptor de apoptose, né, o APO1, vários receptores de apoptose na membrana da célula. E aí proteínas se ligam nesses receptores, ativando uma resposta dentro da célula de que a célula tem que morrer. Então ele ativa as proteínas de morte celular, BAX, BID, qualquer coisa parecida, mas ele também ativa esses receptores, desencadeiam respostas dentro da célula e eles ativam a caspase 8. A caspase 8 vai lá e ativa a caspase 3. A apoptose acontece. Só que olha que coisa legal. Quando esses receptores ativados na membrana da célula ativam a caspase 8, a caspase 8 também ativa as proteínas apoptóticas, BAX, BID, e aí elas vão para a mitocôndria e abrem os poros e liberam citocromos, os fatores apoptóticos, que também ativam a caspase 9, que também ativam a caspase 3. Então a resposta é mista. Então tudo isso acontece junto, tá certo? Então o processo apoptótico ele acontece de várias formas. Aqui no desenho mostra certinho, ó, o receptor FAS, tá? Então uma vez ele ativado, olha o que ele faz. Uma vez ele ativado, ele ativa a caspase 8. Ativando a caspase 8, ela pode ativar a caspase 3 e desencadear a morte, essa via aqui, extrínseca. Ou ela pode ativar a BID, que abre poros na mitocôndria, que libera os fatores apoptóticos que ativam a caspase 9, que causam a morte celular. Mas, pô, Sibeli, mas e os fatores antiapoptóticos? Pô, eles estão lá. Se eu tiver receptores aqui que mostram que não tem por que a célula morrer, aumenta-se a concentração de receptores antiapoptóticos e eles vão e inibem a abertura de poros mitocondriais. Inibindo isso, inibe a resposta. Olha que legal. Tudo isso acontece. Outra coisa também que influencia direto no processo de apoptose. Vocês estão ouvindo isso aqui, gente, é o meu cachorro, tá? Outra coisa que influencia direto o processo de apoptose é uma proteína da família das proteínas P. A P53, ela é muito famosa, porque a P53, ela vai garantir, ela analisa, ela é como se fosse assim, ela avalia os danos da célula.
Então, ela pode ajudar a desencadear os processos apoptóticos, como ela também pode impedir os processos apoptóticos. Então, a gente fala que a proteína, o P53, ele é um fator de transcrição que pode se ligar a genes específicos do DNA que podem desencadear o processo apoptótico ou pode impedir o processo apoptótico. Depende da situação da célula. É isso que nós temos que lembrar, tá? Tudo depende da situação da célula. Então, aqui é um quadro mostrando as principais vias de ativação de caspases. O que a gente tem que lembrar aqui é que quando ativa a caspase 3, aí desencadeia realmente a morte celular, tá? Qual é o processo de morte celular que desencadeia? É uma morte progressiva de todas as estruturas, mas é uma morte protegida. Aquela célula que morre, diferente da necrose. É isso que tem que ficar na cabeça de vocês. E essa é a aula de hoje. Muito obrigada e rumo à última aula. Até mais, gente!